Hoje o vestiário aberto traz uma personalidade do futebol. Vocês vão ver o que ele vai falar aqui, o que ele vai contar, que muita gente não sabe. Conversa de vestiário, e ninguém pode saber. Mas aqui a gente conta, né? Nós temos aqui na minha frente uma pessoa que eu conheço desde 5 anos de idade, 9 anos de idade, era amigo do irmão dele, que também tentei botar no futebol, no Bom Sucesso, não consegui, que ele também não estava ligando muito para o futebol. E depois nos encontramos, ele jogando futebol, eu já no Vasco. Estamos aqui com o presidente do Sindicato de Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, Alfredo Sampaio. Tudo bom, Alfredo? Tudo prazer bem, muito grande. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. A primeira pergunta que a gente sempre coloca aqui é família. Como é que você entrou no futebol? Como é que a sua família ajudou? Como é que você se espelhou nos seus irmãos, que teve um que jogou bastante, no São Cristóvão até, né? Eu me lembro dele, do Rogério. Então, como é que você fala da sua família? Como é que você chegou? Sei que também você é do futsal, como eu. Pode ficar à vontade para a gente... Então, Zé, na realidade, essa coisa do futebol estava já um pouco dentro da minha casa, né? Porque o meu pai jogou, ele principalmente no América, né? E foi lateral esquerdo do América. E depois os meus irmãos, os meus 2 irmãos mais velhos, tanto o Rogério quanto o Carlinhos, que você conheceu bem, foi parceiro dele lá no futsal, no Magnatas, também jogavam. Então, eu vim ali naquela trajetória de vida já, né? Vivendo dentro do futebol. Meu pai... Nós tínhamos uma vida bem financeira, bem confortável. Ele, em dado momento, também era dirigente do São Cristóvão, né? Antigamente tinha muitos dirigentes que aportavam recursos para ajudar os clubes. Então, eu vivi essa atmosfera toda e, naturalmente, acabei seguindo essa linha também, iniciando no futsal, né? Como você falou. Eu acho que o futsal, até hoje, é a primeira porta de entrada para o futebol. Eu acho que todo atleta deveria começar através do futsal. Ajuda muito o futsal. Ajuda muito. E eu tive a oportunidade de começar no América com 11 anos e dali não parei mais. Fui até, isso foi, eu acho que 71, se eu não me engano, ou 2. Fiquei no América até 74 e fui para o Fluminense. E tudo no futsal. E eu só fui chegar no campo mesmo em 77. Então, eu fiquei esse período inicial todo no futsal, que foi muito bom. Tive a oportunidade, como falei, de jogar no América, no Fluminense. No Fluminense eu fiz 2 campeonatos muito bons e fui para a seleção, inclusive. Então, foi muito bom. Foi um início muito bom e me ajudou bastante depois. Tá, e o seu irmão, eu peguei bem o Rogério, né? Batia bem ele, né? Era muito forte, né? O pessoal tinha medo dele, né? É verdade, mas quem jogava mesmo era o Carlinhos. Carlinhos jogava muito bem. Mas ele não quis seguir muito o futebol, né? Eu tentei levar ele para o Bom Sucesso, inclusive. Eu acho que o Carlinhos, de fato, foi um desperdício, porque ele era muito bom. Eu gostava, eu sempre o via jogar. Depois, já ele mais velho, às vezes a gente jogava juntos. E eu sempre via que ele tinha qualidade. Foi uma pena ele não ter se interessado em jogar, porque eu acho que ele tinha capacidade para tal. Uhum. Aí depois você saiu do América, saiu fora do Brasil, você foi jogar fora do Brasil. Conta aquela história do Zé da Gama, que você estava contando, né? Para a gente. Então, Zé, na realidade é o que eu sempre falo. Eu não fui um grande jogador, eu fui um jogador que eu chamo de operário, como muitos que tem até hoje aí. Mas, felizmente, eu consegui jogar, realizei Os operários de antigamente eram melhores do que hoje. Essa é verdade. Então, eu consegui jogar, né? Eu sempre falo hoje, há uma diferença muito grande. Nós viramos jogadores porque nós gostamos de jogar bola. Hoje o pessoal quer virar jogador para ficar rico, né? De qualquer jeito. Então, como a gente gostava muito de jogar bola, acabou tendo a oportunidade de jogar o futebol profissional. E eu sabia que aqui eu jogar em grandes clubes aqui no Brasil ia ser difícil. Antigamente você tinha muito bons jogadores. E eu acabei tendo uma carreira que era nos clubes menores aqui do Brasil, como o Olaria, o São Cristóvão, Bom Sucesso, o Motoclube, o Guaratinguetá.
Acho que está faltando uns aí, mas aqui no Brasil foi dessa forma e depois tive a oportunidade de ir para alguns países que não eram países de ponta, que eu digo assim, de expoente no futebol, mas que financeiramente compensava ir. Então, portanto, eu tive uma carreira basicamente assim, praticamente de 1980 a 1990 eu fiquei nessa circulação. Jogava no Brasil, ia para fora, voltava, jogava aqui um pouco, ia para fora. E nessa brincadeira foram-se, eu acho que 5 países e alguns clubes aqui. Então foi uma experiência muito boa, não só na parte pude realizar um pouco do meu desejo de jogar, joguei algumas competições legais, que foi a Libertadores, joguei umas pré-UEFA, tive a oportunidade de jogar a Copa dos Campeões Africanos, que eu tive na África um período. Então foi uma coisa legal, é o que eu sempre falo, né? Cada um tem sua história, a minha é essa e eu me orgulho dela e pude realizar um pouco do meu sonho, do meu desejo de jogar futebol e conseguir. E aquela sua primeira tentativa de saída que você bateu com o carro, conta, Não, que é muito então, boa. é porque antigamente tinham 3 grandes empresários aqui, né? Era o Zé da Gama, o Juan Figa e o Elias Acur. E o Zé da Gama era um português e ele tinha muita penetração nos países sul-americanos e em Portugal. E ele, no campeonato que eu fiz no Bom Sucesso, ele me viu jogando e quis me levar para a Venezuela. E assim foi, eu ia para o Deportivo Táchira, não, minto, Deportivo Itália, desculpa, que é na capital, em Caracas. E aí acertamos tudo. O pessoal veio aqui, o treinador veio aqui, e acertamos, finalizamos o contrato. E naquela época tinha as luvas, né? E tinha aluguel do passe, né? Fora o salário, tinha toda essa movimentação financeira. E eu peguei lá o meu quinhão, a minha parte, e ia viajar na semana seguinte, e eu peguei o dinheiro e viajei para Saquarema. Tinha uma namorada que tinha uma casa em Saquarema. E lá em Saquarema eu acabei sofrendo um acidente, né, de carro, bati e quase perdi esse olho, eu levei 40 pontos aqui e foi complicado. E com isso eu não pude mais viajar, eu tive que devolver o dinheiro, não viajei e, portanto, perdi aquela oportunidade, mas no ano seguinte, em 81, eu já recuperado, ele foi e me levou de novo. Aí ele veio, eu inteiro já com a cara costurada. E aí eu fui para lá, para a Portuguesa de Acarigua, e tive a oportunidade naquela etapa de jogar Libertadores, aquela que o Flamengo foi campeão. E o Zé da Gama, ele tem algumas passagens com ele assim, que foram marcantes, porque foram situações curiosas e, de certa forma, até engraçadas, né? E aí, nessa volta ao futebol aqui para o Brasil, aí te empurraram uma coisa chamada Saferj. Não, na realidade, assim, eu queria eu vivia viajando, né? Então, o meu filho, eu nunca estava muito com meu filho. E aquilo me incomodava muito. E chegou uma hora e antigamente, você sabe, né? O cara com 32 anos era velho caquético, que não servia para nada mais no futebol, né? Velho, antigamente, com 32 anos, tu não servia mais para jogar futebol. E eu já estava com 31, ia fazer 32. E longe do meu filho, eu falei, sabe que mais? Eu não quero mais jogar. Vou parar de jogar, quero ficar perto do meu filho e parei de jogar. E fui jogar o último ano no São Cristóvão, que era o clube que eu tinha uma relação familiar, onde os meus irmãos jogaram, meu pai. E fui lá. E teve um dia que eu estava saindo do treino, no último, e estava indo pegar meu carro, veio o Isaías, que era um dos funcionários do Saferj, me parou no meio do caminho e falou, eu vim aqui te fazer um convite em nome do Gaúcho, que era o presidente. Eu falei, tá bom, qual o convite? Ele, não, para você ser presidente do sindicato, você aceita? Eu falei, aceito. Então, assim, foi uma conversa de longa de 2 minutos, de 2, 3 minutos, e que eu já falei isso publicamente várias vezes. Eu até hoje, eu não sei por que me convidaram e eu muito menos sei por que eu aceitei. Então, para mim, isso é coisa de Deus, é destino, porque, de fato, a partir do momento que eu entrei ali, como eu sempre falei, eu nunca fiz plano de ser presidente do sindicato. Aliás, eu não sou sindicalista, nunca fui, nunca vou ser. Eu sou um ex-atleta que comanda uma entidade sindical. Portanto, é coisa de Deus, porque ao entrar ali, eu realmente me dediquei muito
E o que era uma função, ao longo do tempo, se tornou um trabalho meu, que eu consigo trabalhar, sustentar minha família e realizar coisas importantes para a categoria. Então foi assim, Zé, foi uma responsabilidade muito grande daquilo depois, quando caiu a ficha, porque a conversa foi exatamente dessa forma: se você aceita, eu aceito. Eu não raciocinei, eu não pensei, eu tinha estado no sindicato uma vez só, num evento que teve lá no Hotel Nacional. E o sindicato, até aquele momento, tinha sido comandado por pessoas ícones do futebol. Você, Zico, Paulo Sérgio, Gaúcho. Então, não fazia sentido eu, um jogador de clube pequeno e sem muita expressão, ser convidado. Então, acho que foi Deus que determinou isso, e aceitei, e felizmente tudo que foi feito deu certo. Eu hoje me orgulho muito de tudo que nós realizamos, né? Que você está lá com a gente, comigo, e nós realizamos muita coisa importante lá. Mas Deus sabe o que faz, né? Como sempre, né? Colocou verdade. O homem certo no lugar certo, né? Porque o sindicato teve uma mudança radical, né? Quando a gente criou o sindicato, esses que você falou aí, eu, Zico, Paulo Sérgio e o Gaúcho, nós estávamos engatinhando e precisava de alguém que fizesse mais coisas com mais tempo. E eu acho que Deus botou você ali justamente, né? E que o que você criou no sindicato, que coisas que muita gente não sabe e que os jogadores se beneficiaram bastante, né? Como a casa do atleta, o direito de arena. Então, Zé, na realidade, assim, quando eu assumi, né, em setembro de 89, não sei nem quanto tempo tem isso, o sindicato tinha uma dificuldade financeira muito grande, né? Nós não tínhamos nada financeiramente. A sede era no centro, né? Que o Zico tinha conseguido. A sede era lá na 13 de maio, que o Zico tinha comprado, né? Naquele jogo Rio-São Paulo que ele fez, quando ele estava na presidência. Então, assim, foi um momento, foram 10 anos complicados ali, né? Mas, assim, nós nos engajamos ali. Logo que eu entrei, logo depois veio a Lei Zico. Aí eu, Roberto Dinamite, principalmente, a gente juntos brigamos muito pela aprovação da Lei Zico, né? Lá engateando lá atrás, e depois virou Lei Pelé. E ali, naqueles 10 anos, entre 1990 e 2000, muitas coisas aconteceram positivas, e a gente mexendo. Então, assim, nós fizemos um dissídio coletivo para ter um mínimo salarial. Nós conseguimos o direito de arena, que começou aqui no Rio, em 95, depois que o Ricardo Pinto me procurou: poxa, temos que ver isso e tal. Eu comecei a correr atrás e a gente conseguiu os contratos, aí gerou uma ação, a ação virou um acordo, e do acordo virou lei. Então, até hoje, os jogadores recebem seu direito de arena. Nós, junto com o Sindicato de São Paulo, brigamos muito pelas férias de 30 dias, que não havia férias de 30 dias. Conseguimos regularizar o direito de imagem das figurinhas, que os jogadores saíam nas figurinhas e não recebiam nada e nem autorizavam sair. E aí eu fui a São Paulo, a Panini tinha comprado a Abril, né? E junto com a direção da Panini, nós definimos ali que, a partir daquele momento, os atletas teriam que assinar uma autorização para sair, o sindicato receberia o dinheiro e pagaria os atletas. Vou contar uma história dessas figurinhas. Eu sei dela, né? Então, foram 10 anos de muita dificuldade financeira, que a gente até aportava nosso próprio dinheiro para ajudar. E você viveu isso, né? Você, Dirceu, vocês viveram isso. Mas foram 10 anos de muitas conquistas. Tudo isso aconteceu nesses 10 anos. Então, a partir de 2000, quando houve o acordo do direito de arena, ali houve uma mudança de patamar, digamos assim, no sindicato. Porque, com o direito de arena, os atletas passaram a autorizar que o sindicato tivesse 10% do valor arrecadado. E, com esse valor arrecadado, nós, naturalmente, investimos na própria entidade. E assim foi feito. Então, nós construímos a Casa do Atleta, e muitos não sabem, mas lá tem fisioterapia, tem academia, tem odontologia, tem a fisiologia. Tudo de graça. Tudo de graça. Tem os cursos que nós fazemos, então é tudo gratuito para o atleta e para o ex-atleta. E a sequência, na realidade, eu planejei três grandes projetos, digamos assim. Que era a Casa do Atleta, a sede,
a construção do centro de treinamento, que era para abrigar os atletas desempregados, né? O pessoal fica desempregado, não tem onde treinar, então iria treinar lá. Esses 2 já foram realizados, e o terceiro, que é o retiro dos atletas, meio como é o retiro dos artistas, que a gente vem guardando dinheiro já há anos para poder, uma hora, construir tipo um retiro dos artistas. Então, assim, eu acho que o trabalho que nós desenvolvemos lá, e você faz parte disso, é um trabalho muito sério, é um trabalho que hoje já me incomodou muito o período que eu fiquei lá. Teve uma época que eu falava muito para a doutora Yara, que era a nossa guru, né? Nossa advogada, guru, conselheira, amiga. Eu falava para ela: doutora, está na hora de ir embora, eu não posso ficar aqui tanto esse tempo. Ela: não, você tem que ficar, e muita coisa para fazer. Eu fui ficando. E, na realidade, como eu falei, o que era uma função acabou virando o meu trabalho. E é um trabalho que eu me orgulho, é um trabalho que, enquanto os jogadores acreditarem na gente, nos elegerem para estar lá, nós temos que ficar, porque ali é um trabalho sério, e a tua presença lá é muito importante, que a tua presença é como se fosse o selo de seriedade. As pessoas sabem quem você é, e você estando lá, as pessoas sabem que aquilo ali é uma coisa séria. Então, felizmente, deu tudo certo. Eu achei também uma época que ficar muito tempo no lugar não era legal. E depois a gente percebeu que, se tivesse trocado, como era, de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, não me lembro mais como é que era cada mandato, não teríamos o que a gente tem hoje, né? Uma sede, um CT, quanto vale isso aí? Né? Porque quando você troca de 2 em 2 anos, você não pensa o que vai acontecer daqui a 2 anos. Você faz o teu papel ali e vai embora. E você não, você estabilizou o sindicato de uma maneira que eu acho que em nenhum lugar do mundo tem um sindicato igual ao nosso. A gente já trouxe até o pessoal da Europa aqui, eles ficaram surpreendidos. Né? Não tem. Né? E ainda mais, paralelamente a você parar de jogar, a você estar jogando, você parar de jogar, criar o sindicato, você passou a ser treinador. E como é que foi isso aí? Olha quanta coisa ao mesmo tempo. Não, então, é muito louco isso, porque quando eu parei de jogar e virei treinador, eu virei presidente de sindicato. E é muito louco porque, teoricamente, eu trabalho, eu brigo contra quem me contrata, porque eu brigo com os clubes, que são os que me contratam. Olha só a confusão. Então é muito doido, mas, assim, na realidade, Zé, o que aconteceu ao longo desses anos todos, desde que eu virei treinador, em 1990, até hoje, eu só fiquei 2 anos sem trabalhar, em 2001 e 2017. Todos os anos demais eu trabalhei, graças a Deus. E eu acho assim, as pessoas sabem quem eu sou aqui no Rio. Então, como eu optei por trabalhar no Rio de Janeiro, as pessoas sabem que eu sou quem eu sou e sabem que eu não misturo as tintas. Então, assim, quando eu vou para os clubes sabem como tem que fazer. Lá não tem fica devendo atleta, lá não tem falta de condição de trabalho, porque eles sabem que eu estou chegando lá e eles sabem vai cobrar. Que eu vou cobrar isso. E, naturalmente, felizmente, o trabalho acaba dando resultado, também contribui para que eu fosse ganhando esse respeito e que as portas fossem se abrindo. Mas foi muito louco, porque realmente eu me planejei o tempo todo para ser treinador, eu fiz faculdade. A minha faculdade eu fui fazendo igual conta-gota, né? Uma hora fazia um pouquinho, viajar, voltar, fazia um pouquinho. E acabei virando treinador e presidente de sindicato, que eu nunca imaginei ser, mas tá bom, deu certo. Mas e os títulos? Não foi só isso, tem título. Então, Zé, eu sabe assim, Zé, assim, claro, tem os títulos que foram importantes, né, da taça pela Portuguesa, que subimos divisão, pelo São Cristóvão, que subimos divisão, Madureira, Taça Rio, agora o recente com o Sampaio Corrêa, campeão da Taça Rio também, que nos levou à Copa do Brasil. Agora em 2025. Foi agora. Tem os vice-campeonatos contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então, assim, os trabalhos foram bons trabalhos, mas assim, eu vou te ser sério, e não é demagogia nenhuma isso. Os grandes títulos que eu levo do futebol são as mensagens que eu recebo dos atletas depois, falando que o quanto que eu ajudei na carreira deles e o quanto que
contribuir para a vida deles depois. Isso, para mim, são os meus títulos. Isso não é demagogia, eu falo de coração. Eu recebo... Porque, assim, eu, enquanto treinador, eu oriento muito os caras, eu cobro muito os caras, que eles tenham noção para a vida, enfim, um monte de coisa. E aquilo ali eu mostro a eles que, cara, depois que parar, vocês têm mais 40 e poucos anos de vida. Então, não dá para... Isso aqui não pode ser um parque de diversão. Então, vocês têm que... Enfim. E isso, essa maneira de ser, acaba contribuindo muito para a vida das pessoas depois. Então, até hoje, eu recebo muito, muito. E isso, para mim, são os títulos que eu ganho. É muito mais do que eu me importo com os títulos que eu ganho no campo. Muito mais, esse, para mim, tem muito mais valor. E você, não satisfeito, jogador, treinador, Sindicato do Rio de Janeiro, ainda criou a FENAPAF. Que briga com quem de novo? Não, na realidade, a FENAPAF é a Federação Nacional dos Atletas de Futebol, que é a que congrega todos os sindicatos. Na realidade, o culpado de eu criar a FENAPAF foi você e o Zico, porque quando eu assumi o Saferj, tinha lá uns jornais que eram feitos, o Gol, não sei se você lembra o jornal O Gol que vocês faziam. E naquelas edições antigas que eram guardadas, eu lendo lá elas, tinha uma que você falava que um dia era importante que nós tivéssemos uma federação nacional, que pudesse brigar nacionalmente por todo mundo. Eu fiz a primeira reunião nacional de jogadores no Brasil. Eu fiz, o Vasco emprestou a sede náutica da Lagoa, lembra? Foi a primeira reunião. Não estive lá. Primeira reunião nacional de jogadores do Brasil. Eu trouxe todo mundo do Brasil inteiro. Legal, eu não sabia. Mas, enfim, essa da federação, aí eu li aquilo e fiquei com aquele negócio na cabeça. E fazia sentido, porque só haviam 5 sindicatos naquela altura no Brasil, de atletas. Então, e os outros estados que não tinham nada? Como é que faziam os atletas lá? Então, aquilo ficou na minha cabeça e logo em 1990, ali no final de 90, eu chamei os sindicatos que existiam, que era São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná e nós aqui. Então, eu trouxe eles para o Rio, nós bancando tudo, o cara do Pernambuco, inclusive, dormiu na minha casa, porque ele não tinha recurso muito, enfim, e aí nós fundamos a federação. E, felizmente, ela andou e está aí até hoje. Em alguns momentos, eu presidi a federação. Hoje eu faço parte do Conselho Deliberativo, mas foi importante a criação, porque é uma instituição nacional que pode brigar em Brasília, a CBF, ela representa todos nós lá nas lutas que são constantes, né? Você acha que os jogadores entendem bem as leis e eles aplicam bem as leis que traz benefício para eles? Não, acho que não, Zé. Na verdade, o jogador sempre foi muito preguiçoso, né? No modo geral, já melhorou muito. Acho que tem uma nova geração de um tempo para cá que os caras se dedicaram mais ao conhecimento, ao estudo, e ter um outro tipo de entendimento da própria carreira e, por consequência, das leis ali que eles têm direito. Mas, do modo geral, o jogador sempre foi muito preguiçoso, sempre deixou para o pai pensar, para o empresário pensar, e nunca se preocupou com os detalhes da carreira deles. Então, eu acho que isso é muito ruim, porque eles acabam, em muitos momentos, sendo prejudicados, né, por confiar tanto em terceiros, nas orientações de terceiros. E, incluindo nisso, são as leis, os direitos que eles têm. Mas já melhorou muito, muito, porque antigamente você viu uma época que ninguém se importava muito em saber das coisas. Eu vivi isso também, mas hoje já melhorou, mas está muito aquém do que deveria ser. Até a consciência, eu não vou usar a palavra sindical, porque eu não gosto muito dessa palavra. Também não gosto, não. Mas a consciência coletiva, digamos assim, da força que eles têm. Se eles tivessem essa consciência, muita coisa dessas coisas, muitas situações que ocorrem negativas aqui dentro do futebol, com certeza não aconteceriam. Porque a gente vê na Argentina eles paralisam, o Uruguai paralisa, a Espanha paralisa, a Itália a NBA paralisa. Então, os jogadores aqui, eles têm a força, mas não conseguem ter a consciência para a gente mover da forma adequada. O que você fala do projeto diário Saferj? Uma coisa que muita gente não sabe aqui, a intenção nossa é justamente
colocar isso para os jogadores e para todos que vivem de futebol, que acompanham o futebol? Era assim, Zé, na verdade, quem jogou em clubes pequenos sabe a dificuldade que é você se manter na carreira, né? Então, eu lembro quando eu jogava, o Afonsinho, ele tinha um projeto semelhante a esse, que ele reunia alguns jogadores desempregados e treinava lá na manufatura, acho que ali é Pilares, né? E eu lembro bem disso. Então, quando, à frente já do sindicato, eu comecei a sempre idealizar as coisas e ir escrevendo e aguardando o momento para fazer. Então, o projeto de criar o projeto Treinamento Diário Atleta em Forma, que é esse o nome que eu dei ao projeto, era o objetivo da gente abraçar os jogadores que ficam desempregados. Porque a gente sabe que o cara, quando está desempregado, ele já fica destreinado, emocionalmente ele fica abalado, porque ele não tem o salário para a manutenção da sua família. Ele não sabe se ele vai ficar um mês desempregado, ou se vai ficar 2 anos, ou 5 dias, enfim, porque são jogadores diferentes dos grandes jogadores, que hoje saem do clube e amanhã já estão empregados em outro. Tem um problema sério também, porque o atleta desempregado ele acaba não tendo onde treinar, né, naturalmente, fica dando voltinha no campo, jogando pelada, e aí na pelada ele encontra o amigo que chama para um pagode, que chama para um churrasco, para beber, para não sei o quê, e quando vê, o cara, ao invés de estar se preparando para um próximo contrato, ele está cada vez mais ficando destreinado e a consequência disso, muitas vezes, é os problemas que leva para dentro de casa, porque vai para a pelada, e, enfim, não acaba tendo uma vida que não interessa. Então, o objetivo de criar o CT era criar um lugar que os atletas que estivessem desempregados pudessem, todo dia, manter a sua forma ali até se recolocar no mercado. E é por isso que a gente fez aquele CT lá, que você comanda lá muito bem, do nível que é. Porque ali eu não economizei. Nós ficamos quase 14 anos guardando dinheiro para construir aquilo. E eu falei muito claro, eu não quero economizar. Aqui tem que ser uma coisa de alto nível, porque eu quero que o cara que esteja desempregado, ele entre aqui, ele fala, opa, isso aqui é para mim. Eu estou valorizado de entrar aqui num lugar desse porte. Então, é um projeto que eu fico muito feliz de ver lá, né? Aquele monte de... O projeto é bom quando ele está vazio, né? Que significa que a maioria está empregado. Mas eu fico... Não, a gente fica torcendo para não ter ninguém lá. Não, né? Exatamente. Mas aí é muito legal ver os meninos chegando lá e almoçando e treinando e sob o comando da comissão técnica, né? Para quem não sabe, existe uma comissão técnica, preparador físico, fisiologista, eles fazem os exames odontológicos lá na sede, enfim, é um clube de futebol sem contrato até se empregar. Então, é um projeto que deu certo, felizmente. Voltando para o treinador, o que se aprende dirigindo um time pequeno, um time de poucas condições financeiras e um time rico, um time que tem uma boa condição? Eu acho que são várias coisas. Você primeiro tem que acreditar, você aprende a acreditar muito no teu trabalho, porque é sempre a briga de Sansão contra Golias, né? Você aprende a ser resiliente, porque você tem que acreditar e superar e indo em frente. Você aprende a lidar com as pessoas, porque você acaba convivendo com atletas que têm uma certa dificuldade e você precisa ajudar em todos os aspectos. Você aprende a pintar a bola de branco para fingir que é nova, como eu já fiz uma vez no São Cristóvão. Só tinha bola feia. Nós pintamos a bola de branco para dizer que a bola era branca, enfim, que era nova. Enfim, mas é um desafio. Eu gosto desse desafio, felizmente, ao longo desses anos todos. A maioria dos clubes que eu passei, eu fiz bons campeonatos, e é um desafio. Eu gosto daquele desafio, de jogar o time de R$60 contra o time de 300 milhões, sabe? Isso é um desafio que me encanta isso. Então, eu acho que é isso que me move. Enquanto eu puder... Outro dia, o Digão, que foi zagueiro do Fluminense, ele é diretor do Bangu, ele estava falando, e aí, professor, você vai treinar até quando? Eu falei, enquanto eu tiver consciência, tiver com físico para dar treino dentro de campo, eu vou indo. E tiver louco para me contratar, eu vou ficando, porque esse desafio é o que me encanta. Então, a gente aprende a encarar
as dificuldades. O que mudou fora do campo, dentro do campo, do teu tempo de jogador para cá, para o futebol de hoje? O que você acha que mudou? Zé, mudou primeiro a qualidade técnica, né? Mudou bastante, né? Porque antigamente nós víamos jogadores que, parecia que o pé era um computador, né? Os caras, que era muito lindo. Eu treinei alguns jogadores como Andrade, por exemplo, Adílio, de ver os caras de perto ali jogando, e falo, nossa, como os caras jogam. Então, primeiro mudou essa questão técnica, eu acho que mudou bastante, mas o que mais, eu acho que piorou... O futebol era mais romântico? Era mais bonito, né? Era mais bonito, né, Zé? Era um jogo jogado, né? Hoje o futebol é muito competitivo, muito físico, né? Muito... Você vê que o campo diminuiu quase 50 metros, a fisiologia, a preparação física deram um boom de desenvolvimento, e aí temos literalmente atletas de futebol correndo dentro do campo. Mas o que mudou mesmo, assim, que eu acho que não mudou e não foi uma coisa muito positiva, foi a falta de... Não sei se eu vou usar o termo correto, mas a falta de respeito dos atletas para com a comissão, sabe? Comprometimento, pode ser. Comprometimento também, e a questão do entendimento do respeito. Antigamente havia mais respeito. O treinador olhava, hoje não. Você tem que convencer o cara, muitas vezes, que ele não pode fazer determinadas coisas. Então, isso foi ruim. Antigamente, era o reflexo do que a gente vivia, né? Os nossos pais olhavam para a gente e não precisava nem falar, né? Que a gente já sabia. Antigamente tinha treinador maluco, né? Porra, eu tive um. Você vai no respeito um Strick, um Paulo Amaral, um Velha. O Velha já entrou no vestiário para dar preleção de revólver na cinta. O Velha foi meu treinador. O Velha foi meu treinador. Eu tive 2 passagens com ele que, vai para o meu livro também. Ele era muito louco, mas enfim. Eu acho que antigamente era melhor. O que você procura passar para os seus jogadores hoje? Porque antigamente o treinador se preocupava primeiro em armar e dar um posicionamento, porque o resto o jogador fazia. Sim. O que você precisa fazer hoje com o jogador na hora que você está treinando o jogador? Zé, na verdade, primeiro eu tento passar para eles a importância de estar bem treinado. E eu levo sempre uma frase do Tele. O Tele falava sempre uma coisa: não adianta você ter nenhum sistema tático maravilhoso se você não tiver com os fundamentos aprimorados. E ele tem razão. Não adianta a gente botar um sistema 4-3-3, 4-5-1, 10-300, se você não dá um bom passe, se você não chuta, se você não sabe cruzar. Se não tiver técnica, não então, tática. Você tem que aprimorar os fundamentos o tempo todo, e eu passo isso para eles. E outra coisa que eu passo muito é que a gente deve pensar sempre de forma ofensiva. Isso não quer dizer que você vai jogar de qualquer jeito, mas independente de ser um time menor, um time maior, você tem que pensar de forma ofensiva. Você tem que pensar e planejar e treinar para ser ofensivo. Tanto que eu, ao longo desses clubes todos, eu sempre joguei com 1 volante, 2 meias e 3 atacantes, porque eu sempre fui a favor do futebol bem jogado. Muitas vezes no clube menor, você às vezes tem que se fechar mais, pela diferença que tem, mas o conceito tem que ser de se jogar bem e se jogar de forma ofensiva. Muitas vezes não dá, mas é isso que eu passo para ele. Nós temos que ser ofensivo. Se a gente quer vencer, se a gente quer ter uma chance, nós temos que pensar e tentar jogar o máximo que puder de forma ofensiva. Então, são algumas coisas que eu passo. A questão hoje, eu acho que você tem que estar muito bem mentalmente para poder jogar. Você está um nível de concentração muito alto. O jogo ficou muito rápido, muito dinâmico, muito competitivo. Então, o teu nível de concentração tem que ser altíssimo. Não dá para você estar ali no campo e, por 1 segundo, você não está percebendo o que está acontecendo. Então, assim, são alguns conceitos, algumas ideias que eu passo e, do modo geral, às vezes, a maior parte das vezes funciona. Espero que siga assim, né? Vamos ver. Agora, vamos abrir o vestiário. Vamos embora. Fala para mim um jogador aí difícil de você passar a instrução, que você olha e o cara não está nem aí. Se você quiser falar, se não quiser, você pula. Não, Zé, fecha o vestiário. Não, vai falar nomes assim, não. Um jogador. Não, é a característica, Zé. Geralmente o cara que é muito talentoso, principalmente canhoto,
Tu pega uns caras canhotos. Canhoto é chato, né? Não, e geralmente é muito bom jogador, né? Melhor que o destro, sem dúvida. Pô, mas os caras realmente, tu fala A, B e C, ele só entende o D, que você nem falou do D. Então, tem que deixar eles jogarem e não dar uma orientação. O Vanderlei teve aqui, né? Aí eu lembrei de um jogador que foi muito bem comigo no Bangu. Eu tirei esse menino de um jogo que houve, um jogo treino. Como era o nome? Jairinho. Era um escurinho, canhoto. E quando eu vi no jogo, eu falei, pô, contrata esse garoto. E levei ele para o profissional, levei ele para o Bangu e jogamos, e foi muito bem naquele ano, 2019, chegamos entre os 3 ali no triangular do Carioca. E ele foi tão bem que ele foi para o Vasco. E aí, teve um jogo lá que eu estava vendo, pô, o Vanderlei louco, na beira do campo, gritando com ele. O Vanderlei gritava A, o cara entendia B, vai para frente, ele vinha para trás. E aí um dia o Vanderlei falando comigo, ele, pô, esse teu jogador que veio para cá, como ele é? Eu falei, Vanderlei, não adianta dar instrução para ele, deixa ele correr, cara, deixa ele jogar. Se der instrução... Não atrapalha. Não vai funcionar. E tem jogador que é assim. Se você der muita informação, você trava o cara, ele não consegue processar aquilo tudo. Então, a gente tem que ter percepção. E geralmente são os bons jogadores, né? Porque o caneludo ele tem que mais prestar atenção mesmo para poder melhorar. Mas geralmente são os melhores que são. Um jogador, você tem um jogador na cabeça que você, só em ele olhar para você, ele te entendia? Eu vi isso, eu tive jogadores que era fácil de falar com eles. Tem. Fala um, se você puder falar. Não, tem. O Dejaí era um jogador assim. O Dejaí era fantástico, o Maicon era fantástico. O Tony, que foi um dos volantes no Boa Vista, naquela campanha que a gente foi à final com o Flamengo, era um jogador assim, que só de olhar o cara sabia, era um dos líderes da dentro. Tem jogadores que realmente são o treinador dentro do campo, né? E por te conhecer bastante, o cara já sabe isso. Às vezes não precisa nem a gente olhar, que o cara já dá o comando. Todo time eu consigo... Hoje mesmo, na equipe do Bangu, eu tenho jogadores assim. Jogadores que só na minha olhada os caras já sabem o que tem que ser feito. Quer, né? Que você mas eu acho que isso independe da qualidade dos jogadores ou não. Eu acho que isso é mais a convivência, né? De você sendo transparente, mostrando o que você pensa, como age. Eu acho que isso acaba o jogador conseguindo absorver bem. Você, numa dessas preleções que faz na vida, tem que fazer muitas, né? Você acha que você foi mal pra caramba, errou? Eu falei, pô, falei besteira, numa preleção tal, num jogo tal que... Zé, eu não lembro não, mas provavelmente não. Sabe por quê? Porque não, sabe por quê? Sim. Porque eu trago comigo um negócio assim, a preleição minha de jogo é 2 toques, é muito rápida. Porque para mim a preleição é todo dia. Você vem construindo o jogo todo dia. E aí, quando eu chego ali naquela preleição, minha preleição dura 10 minutos, mais ou menos. Não precisa ser na hora do jogo, não. Preleição durante a semana e tudo você não faz? Eu faço todo dia. Então, ao longo da semana, sim, você vai... chato pra caramba. Você vai construindo, vai cobrando, vai mostrando, isso sim, vê os vídeos, repete, cobra, isso com certeza. Mas eu não lembro, assim, de uma que eu tenha ido tão mal, não, ao ponto de ter... Posso não ter ido bem, mas mal não me recordo, honestamente, não me recordo. Em alguma preleção você quis bater em algum jogador? Ou na véspera, no intervalo do jogo? Pô, é melhor pular essa pergunta. Não, Pô, já. Conta a história, não precisa falar nome, não fala então, só assim, o time e o jogo, que a gente sabe Zé, quem é. Não, porque assim, na realidade, eu tenho uma dificuldade grande na vida, não é no futebol, é na vida. Eu tenho dificuldade de lidar com desrespeito. Seja lá quem for. Se me desrespeitar, o tico e o teco bate, é uma confusão danada. E não importa quem seja, vai dar problema. E eu já tive problemas assim. No intervalo, o cara... Conta. Hã? Conta. Conta, pô. Não, mas... ninguém vai saber, rapaz. Ninguém sabe que não. Não, então, não é. É você dando uma instrução ali e o cara te retrucar de forma assintosa. Porque uma coisa é o cara chegar ali e falar, pô, professor, não sei o que... Ponderar é uma coisa. Outra coisa é o cara... Você no estádio, o cara, não sei o quê. Pô, aí, irmão, aí já foi. Quebra. Aí quando chega no vestiário... Você já quis bater no jogador? Já? Pô, Eu já também. Não, Peguei cadeira e tudo. Eu já, algumas vezes. É que o meu auxiliar técnico segurou a cadeira, que eu ia dar no cara. Ia fazer uma besteira. Eu cheguei a dar, mas não me orgulho disso não, mas assim, não vai me desrespeitar. Essa coisa de ser famoso, de ser
o rico, o mais bonito, seja lá, se me desrespeitar vai dar problema. E aconteceu e tem as consequências. E deu mesmo, de algumas vezes. Não foram muitas, mas também não foram poucas. Não é o que eu te falei, não me orgulho disso, não é o modelo adequado, mas não vai me desrespeitar, não vai. Você já contou 2 casos lá de acidente lá que mudaram a tua vida lá. É. Mas fala agora um caso que tenha acontecido assim no vestiário que ninguém sabe. Alguma coisa que você, aconteceu e não lembra? Pois é. Então não tem. Então é pouquinha coisa. Não lembro assim um caso relevante. Você sabe como é vestiário, né, Zé? Porra, vestiário. Ninguém sabe o que se passa dentro do vestiário aqui fora. Então a gente tem que contar para o pessoal ficar. Vestiário é um lugar meio. É um lugar interessante, viu, cara? Era bom ter ali uns psicólogos, lembrando uns que isso é analistas. conversa de vestiário e ninguém pode saber. Só quem estiver aqui assistindo o programa. O vestiário ele está repleto de pequenas coisas, de emoção, de estresse, de energia, de corneteiro. Fala um corneteiro. Eu vou contar uma história do corneteiro. Então conta. De um diretor. Então conta. O diretor estava fumando dentro do vestiário, pode? Não pode. Aí eu peguei e botei ele, falei, não pode, botei ele para fora. Aí ele me tirou, mandou embora. Eu já tive um presidente de um clube que me contratou para tirar o clube do rebaixamento. É de vestiário essa? É. Aí, então, vamos contar. Eu falei, tá bom, eu vou, mas você vai pagar, vai? Ele falou, não, vou pagar. Falei, os jogadores estão em dia? Não, mas vamos pagar. Então, tu vai pagar os caras. Muito bem. Aí, faltavam 5 jogos. Eu cheguei, a gente ganhou. Aí teve o terceiro jogo, era um jogo, nós estávamos perdendo de 3-0, olha que loucura. E deu aquele intervalo técnico, sabe aquele intervalo ali? E eu já não tinha mais o que falar para os caras. 3-0, o último intervalo técnico, a corda já está puxando, né? Eu falei, gente, olha só, esquece o jogo e joga, vamos jogar o que der, deu, não tem mais estresse, está 3-0. Zé, nós viramos para 5-3. E aí, nesse dia, o treinador do Audax era até o Lopes, o filho do Lopes, o Júnior. Quando acabou o jogo, o Júnior me liga, Alfredo, o que você falou para os caras no intervalo? Eu falei, Júnior, eu não falei nada, eu falei, já estava perdido, joga aí o que der, deu. Eu falei, o quê, Zé? 3-0, faltando 20 minutos, eu sei que acabou um milagre. Aí, aquela euforia dentro do vestiário, porque a gente estava tirando, praticamente já tinha colocado um pé fora do rebaixamento. Aí aquela euforia, eu chamei o presidente, olha só, você não pagou ainda, vou te falar uma coisa, se você não pagar até amanhã, nós não vamos treinar e não vamos jogar a semana que vem, no sábado, esse jogo foi quarta-feira, não vou, ninguém aqui vai treinar e nós não vamos jogar. O cara ficou branco, ficou pé da vida, você não pode fazer, eu posso, você falou que ia pagar e não pagou, ou você paga ou a gente não treina e não joga. Então, assim, são umas loucuras. E acabou pagando, e acabou a gente empatando com o Vasco e tirou o time do rebaixamento. Então, assim, são coisas de vestiário que... Mas tem muita coisa. Se puxar no fundo do baú, tem muita coisa, né? Vestiário é um lugar que merece ser analisado. Conversa de vestiário ninguém pode saber. É verdade. Só nós aqui. É verdade. Quais são as dificuldades, assim? A gente falando do tempo antigo, né, do tempo que a gente jogava e agora. O que você sente das dificuldades dos jogadores em fazer o futebol brasileiro, o futebol sul-americano que a gente sempre jogou? A gente não está produzindo, a gente não está fazendo aquilo que a gente fazia. Eu acho que Qual a dificuldade maior que você acha? Eu acho que a gente foi perdendo a nossa característica, né, Zé, de jogo, né? E assim, essa insegurança, eu acho que é uma sucessão de coisas. É a formação na base, que eu acho que a formação, ela hoje, ela está muito voltada para o menino que é grande, para o menino que corre, para o menino que é forte. A base hoje não forma como tem que formar, no meu modo de ver. Você primeiro que fundamentos, né? Você está formando para vender, você não está formando para aproveitar. Então, você vai queimando etapas. E quando o menino chega lá em cima, ele chega a ser defeito de fabricação. A gente pega jogador no profissional que não sabe bater na bola, que não sabe um posicionamento, uma diagonal da bola, enfim. Então, acho que a gente foi perdendo um pouco nisso na formação e foi a insegurança dos próprios treinadores, que o Brasil gerou de insegurança para os treinadores,
fez com que, acredito também, que muitos joguem com aquele medo, como o Vanderlei bem diz, né? O medo de perder tira a vontade de vencer. Então, eu acho que acaba isso influenciando dentro do campo, porque você acaba jogando um jogo feio, você não se preocupa com a qualidade do jogo. Quando você pega um jogador, teve um rapaz do Palmeiras que recentemente deu uma entrevista muito interessante, que ele falou que os nossos camisa 10, a gente não aproveita mais por dentro, está tudo jogando para o lado. Por que para o lado? Porque tem que baixar a linha, porque tem que marcar os laterais. Então, Aí sofre falta toda hora lá na lateral do campo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente perdeu nossa característica, perdeu aquela coisa moleque de jogar, aquela irresponsabilidade, entre aspas, de jogo, porque você tem que ganhar o tempo todo. Você, naturalmente, isso sempre existiu, tem que ganhar, tem que ganhar. Mas eu acho que o treinador trabalha muito aquilo, né? Tem que ganhar no domingo para poder sobreviver na quarta-feira, igual na quarta-feira para sobreviver no domingo. E aí tu vai jogar de uma forma mais segura, tu não vai jogar mais com tanta ousadia. Então, acho que é uma somatória de coisas, e foi se perdendo. As nossas características de jogo foram mudando, né? Passamos a querer imitar a Europa. A Europa não tinha nada, só tinha cara de cintura dura e de correria. E aí a gente agora aqui virou time de jogadores de correria também. Então a gente foi perdendo um pouco do nosso DNA, um pouco da característica do futebol brasileiro por isso. As análises que são feitas do jogo, do treinador, é só do resultado. Sim. Elas não fazem análises. Todo mundo, é o diretor, é o presidente, é a imprensa, os próprios jogadores, às vezes, eles fazem a análise do treinador pelo resultado. Isso não é correto, né? Dificulta bastante. Isso aí já há muitos anos já vem sendo assim, né? O problema é que cada vez piora mais, né? O futebol virou um grande negócio, né, Zé? Então, hoje, acima de tudo, está qual o lucro que vai dar. Se o Zé Mário não serve para a minha equipe aqui, eu vou trazer outro, e nesse outro já tem negociação, e assim vai, e a gente sabe como funciona. Não tem a paciência de esperar o trabalho dar fruto. Você vê que o Voivoda, que estava no Fortaleza, quantos anos ficou lá, e olha o trabalho maravilhoso que o cara fez. Só saiu agora, depois de, eu acho que 5 anos, se eu não me engano. Então, assim, são poucos clubes que têm essa mentalidade de deixar desenvolver um trabalo e que realmente dê fruto, né? Me fala sobre os estrangeiros no Brasil. Isso está sendo uma... Um dos problemas que está tirando os meninos, né? Você sabe, eu encaminhei um documento para aquele Edinaldo, quando estava na CBF. O título era "O futebol brasileiro pede socorro". E um dos temas era esse. Você não pode, num país como o Brasil, que é o país do futebol, que se você for ali fora balançar uma árvore ali, vai cair 5, 6 moleques bons de bola. Você não pode ter num país, no futebol, você ter, por clube, 9 jogadores estrangeiros. Não existe isso. Não existe. Porque se você traz o Arrascaeta, o Gomes lá do Palmeiras, beleza, mas os caras estão trazendo jogadores que nós temos iguais aqui. Ou teremos na base, você teria como. Então, assim... E isso é fácil de ver o porquê. O mesmo nível dos meninos. O mesmo nível, exatamente. E que atrapalha a vida dos meninos. Exatamente. Então, eu fui contra. Você estava no arbitral na CBF, eu bati nisso. Isso tira o mercado de trabalho nosso, deforma o nosso futebol, porque são muitos jogadores estrangeiros jogando aqui. Tem mais ou menos 135 jogadores. Então, tem clubes como o Vasco que tem 12 estrangeiros, por exemplo. Então, são 12 meninos da base que vieram lá da favela, desde os 11 anos, 12 anos, 13 anos, na esperança de bater lá em cima e ter uma chance que não estão tendo. Só que a gente, Zé, outro dia eu fiz uma palestra na OAB falando sobre isso. É muito fácil você analisar o porquê que isso acontece. O Brasil, por ano, em média, ele paga 1 bilhão e 100 mil de intermediação a empresários de futebol. Então, virou um negócio milionário. Eu mando embora o Zé Mário, trago o Alfredo, daqui a pouco eu mando o Alfredo embora, trago o Juan, daqui a pouco eu trago o Pablo, daqui a pouco... E assim vai. O mesmo que leva é o mesmo que traz. E aí, para contribuir com isso, esse bando de treinadores estrangeiros descobriram o Brasil parte 2, né? Descobrimento do Brasil parte 2. Quer dizer, o brasileiro não serve para mais nada,
os treinadores brasileiros, quem serve são os portugueses. E aí você traz um monte de estrangeiro, o estrangeiro também tem os seus nomes de preferência, os empresários são os mesmos, que têm conhecimento, e fica essa ciranda. E aí nós não temos mais o futebol brasileiro sendo jogado, nós não temos mais DNA do futebol brasileiro, nós temos um mando de gente jogando aqui, que comercialmente está sendo bom, mas para o futebol brasileiro, para a essência do futebol, é horrível. Para a seleção, inclusive. É horrível, e não vai ganhar mais nada, Zé, e essa conta vai chegar. Foi que eu, naquele arbitral, eu acho que você estava do meu lado, junto com o Mauro Silva, eu falei e aquele Casares retrucou. A gente não investe mais na base. Aí o Casares falou, não, nós vamos investir na base. Eu falei, você vai investir porque você quer vender, você está confundindo investimento com aproveitamento. Os caras investem para poder vender. Vende o novo e traz o velho. E assim vai. E aí se paga 1,1 bi por ano de intermediação. Então, o futebol brasileiro vai pagar essa conta. Eu estava conversando com um amigo sobre o problema dos treinadores, e esse amigo falou para mim um troço interessante. Falou assim, em 1500, os portugueses chegaram aqui e enganaram os indígenas. E agora, há pouco tempo, eles estão vindo aqui e enganando o pessoal do futebol. Porque na seleção deles, o treinador é espanhol. Exato. E eles dizem que os melhores treinadores são portugueses e botam um espanhol na seleção. Então, eles enganaram os brasileiros em 1500 e estão voltando, enganando o pessoal do futebol no Brasil. Então, Zé, na realidade, os caras até, alguns são bons mesmo, como nós já tivemos lá fora, muitos já tiveram lá fora e são bons. O problema é conceitual. O problema é que passaram a trazer portugueses e estrangeiros porque começaram a dizer que o brasileiro não servia para mais nada, desde os 7-1. A partir dos 7-1 veio a primeira onda, que foi que todo mundo era velho, ultrapassado, não sei o quê, não sei o quê. Aí, os treinadores novos é que são bons. Aí veio o Barroca, veio o Zé Ricardo, veio o Barbieri, bons treinadores mesmo. Mas que precisava de casca. Exato. Aí, queriam que os meninos fizessem milagre da noite para o dia. Não foi feito. Aí veio a segunda onda. A segunda onda, os estrangeiros é que são bons. Só que tu fala, caraca, mas como é que esse cara é bom aqui e não é lá no país dele? Que para o cara ser bom aqui, para ser considerado um deus aqui, como eles falam, tinha que ser bom lá. Só que lá os caras nunca treinaram ninguém, ou treinaram times menores. E aí volta repetitivo, volta todo o conceito financeiro. E assim vai. O cara que traz o treinador, daqui a pouco traz o jogador, e assim vai. E aí, foi o que eu falei também no arbitral, quer dizer que o treinador brasileiro serve para treinar na base e formar os jogadores que vocês vão vender, mas não serve para estar no profissional. Quer dizer, como é o que estava no São Paulo, que está no México agora, foi até da minha turma na CBF. Foi campeão olímpico. Jardine. Jardine era fantástico na base. Aí chegou no profissional, deu 2 tropeçadas, mandaram o cara embora e não servia. Ele está lá no México sendo um dos melhores. Quer dizer, ele serviu para formar um monte de cara que eles venderam, mas não servia para dar sequência no profissional. Então, assim, é tudo de caso pensado, Zé, e tudo financeiro, pode ter certeza. Sim, eu tenho uma ideia assim, eu acho que os treinadores brasileiros também têm um pouco de culpa, porque eles começaram a ir para o curso CBF, onde é um bom curso, mas só que mostra muita coisa feita da Europa, não explora as características do futebol sul-americano, brasileiro. Qual o conselho que você daria para esses treinadores novos que estão saindo aí? Brasileiros, óbvio, né? Eu acho que esses meninos, os que estão começando ali, principalmente na base, eu acho que eles tinham que fazer uma trajetória, primeiro fazer os cursos, ter a formação acadêmica para entender toda a sequência de trabalho como é. E eles deveriam seguir uma trajetória, sabe, Zé? Base, na divisão de base, depois a experiência de auxiliar técnico, depois fazer intercâmbio, fazer estágios, para que pudesse desenvolver e criar seu conceito. Eu acho que é muito importante isso e o máximo que puder buscar de informação. Eu acho que o curso da CBF, pelo menos as vezes que eu fiz, para mim, não me acrescentou absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que fazer para ter as licenças de trabalho. Eu não sei como está agora, mas o período que eu fiz não me acrescentou absolutamente nada. Eu fiz para ter a licença. Eu acredito que para os meninos que
estão iniciando na Série C, porque eu acho que tem a Academy para a Série C, para a Série B, talvez ali tenha algum conteúdo que possa contribuir. Mas para nós que temos que fazer só por causa da licença, eu achei muito fraco, não gostei. Não sei como anda agora. Portanto, assim, Zé, eu acho que a CBF poderia contribuir muito nisso, sabe? Fazer campanhas ou fazer projetos para que a gente possa retomar o nosso futebol, fazer com que os nossos futuros treinadores pensem futebol brasileiro e não futebol mundial. Eu acho que teria que se pensar muito sobre isso, porque do jeito que está, Zé, nós não vamos ganhar nada. Seleção. Zé, tu vê a Itália... Campeão da próxima Copa? Não acredito, não acredito. Zé, esse Mundial de Clubes que tu viu aí está muito igual, está todo mundo... Está muito igual. E se não houver, de fato... Esse treinador que chegou aí, que você acha que ele pode Ancelotti? mudar? Treinador da seleção. Zé, assim, ele lá fora sempre fez grandes trabalhos, né? O que eu acho que ele talvez possa contribuir, ou ter contribuído à chegada dele para cá, foi dar um pouco de respeito à seleção, por ter um cara de peso ali, não pela qualidade dentro do campo, independente. Porque a seleção, a CBF estava confusa, né, cara? Ninguém tinha muita confiança no tudo que estava acontecendo ali. Então, você ter um cara como ele à frente, realmente acaba dando uma projeção assim talvez de um futuro melhor. Pela capacidade que ele tem de trabalho lá fora, a gente espera que ele consiga, aqui, pegando jogadores de qualidade, como a gente tem, que ele consiga implantar. Agora, Zé, pelo que a gente viu desse Mundial aí, o futebol está muito igual. Não tem mais time da África jogando, nem do mundo árabe jogando contra aqui, que não vai fazer jogo duro. Então, assim, eu insisto ainda com isso. Eu acho que a gente tem que tentar resgatar o nosso jogo, o jogo irreverente. Porque antigamente, assim, o treinador brasileiro, para mim, era bom em ajustar a irreverência dos nossos jogadores, né? A responsabilidade, a improvisação. Nós tínhamos que dar toda uma organização tática, naturalmente, mas a gente tinha que adequar e ajustar tudo aquilo ali e deixar o cara que tem talento jogar. A gente era muito bom nisso. Hoje não, hoje nós temos que fazer o cara correr para caramba, raciocinar mais do que jogar. Não é nem raciocinar que tem que raciocinar sempre, que ele tem que correr mais do que jogar. Então, nós éramos muito bons nisso, de pegar os caras que jogam na improvisação, com aquele que não improvisa tanto, mas que protege e deixa aquele... Nós arrumávamos a casa de forma perfeita. E hoje não se tem mais isso. Eu estou escutando aqui no ponto aqui que está me passando, que a CBF acabou de demitir esse treinador e contratar o tal de Alfredo Sampaio. O que esse Alfredo Sampaio faria para a seleção melhorar? Primeira coisa. A primeira coisa, eu tentaria, de fato, convocar os melhores que estão jogando agora. Mas melhores de onde? Daqui ou de fora do Brasil? Porque eu daria, dentro do possível, eu faria a convocação mais dos que jogam aqui, para ter identificação, para o cara saber... Coração, pô. Para o cara saber o seguinte, para chegar lá fora, eu tenho que ir bem na seleção, porque antigamente era assim. Era assim, pô. O cara antes jogava na seleção para ir lá para fora, hoje ele joga lá fora e volta rico para jogar na seleção, então muda um pouco. E é o seguinte, hoje, quem é que é o bom? O bom é o Hulk? Leva o Hulk. Quem é o bom? É o Thiago? Leva o Thiago. Quem é o bom? É o menininho que joga de 18 anos? Leva o menino de 18 anos. Só que a gente sabe que muitas vezes não funciona assim, né? Para a gente terminar aqui, fora do campo, como é que você é? Nosso Rodrigo e nosso Amarillo. Você que poderia responder essa pergunta melhor que eu, né? Como eu sou. Zé, na realidade, assim, eu me sinto... Eu acho que eu sou um cara tranquilo, Zé. Assim, eu adoro estar com a minha família, com meus filhos, é o que eu gosto. Eu falo sempre em casa, eu gosto de estar em casa. Se me ligar, eu estou em casa. Naturalmente, a gente sai, viaja, tem vida social. Mas eu gosto de estar em casa. Hoje vai chegar tarde em casa, vai apanhar, hein? Apanhar não, porque ela sabe que eu estou contigo, não tem problema. Mas, assim, na realidade, eu acho que ou eu estou trabalhando ou eu estou em casa, porque é bom demais estar com meus filhos, com a minha família, e para mim é o que tem mais valor nisso tudo.
Queria agradecer bastante a sua presença. Desculpa a hora, né? Eu não sei como é que é, mas muito obrigado. Um abração. Não, obrigado então, você. E obrigado por Lembrando que essa conversa é vestiário e que ninguém pode saber. Toda quinta-feira, 19 horas, vai estar lá. Valeu, Zé. Obrigado. E obrigado também por você estar conosco lá no sindicato até hoje. Você, eu que agradeço bastante. Sem você lá, aquilo lá faz fica meio... Fica meio capenga. Mais uma vez, faz parte da minha vida, sindicato. Valeu, Zé.